Eu tô gravando esse vídeo a pedido, depois de uma palestra que eu fiz sobre como educar seus filhos, e pediram, então a gente vai resumir aqui por volta de uns 10 ou 15 minutos de algumas coisas que a gente pode fazer para que a educação dos filhos seja bacana. E eu começo falando a respeito de uma historinha que dizia mais ou menos o seguinte. O pai morava longe do garoto, e o garoto estava a fim de falar com o pai, e ele escreveu a seguinte carta: Pai, escrevo-te essa carta na segunda, para que saibas na terça que não terei dinheiro algum na quarta. E se não mandares dinheiro para mim na quinta, para que eu receba na sexta, partirei daqui de bicicleta no sábado e chegarei aí no domingo, teu filho. O pai então entendeu o que o filho estava querendo dizer e respondeu a carta da seguinte forma: Meu filho, tua carta escrita na segunda-feira chegou às minhas mãos na terça. Respondo-te na quarta, para que saibas na quinta que não terás dinheiro algum na sexta. E se partires para cá de bicicleta no sábado, levarás uma tremenda surra no domingo. Nessa situação aqui nós notamos que o pai entendeu como falar com o filho e utilizou a mesma linguagem. E hoje tem sido um dos grandes problemas dos pais, tem sido não identificar a linguagem dos filhos e às vezes transmitir para o filho aquilo que ele quer que o filho entenda. E ele faz isso na sua própria linguagem e o filho às vezes acaba não entendendo, e assim vice-versa. É por isso que a gente vai dar uma estudada nisso, porque grande preocupação tem sido criar bons filhos para o futuro. Adolescentes hoje em dia têm sido cada vez mais complicados, e tem sido realmente uma missão muito difícil para os pais. Algumas pesquisas há um tempo atrás, feita pela ONU, mostrou que 70% dos crimes praticados nos últimos anos foram feitos por jovens e adolescentes entre 13 e 25 anos. Isso realmente é um dado muito grande. E no Brasil mostra que em 10 anos o número de internação de adolescente cresceu em 363%. Ou seja, é um dado muito alto em um período tão curto. Como é mostrado no filme Tropa de Elite, realmente a adolescência tem sido bem conturbada, e o índice de drogas e maconha, e infelizmente isso tem afetado muito os nossos jovens, e a gente fica se perguntando como fazer. Muitas pessoas acham que o dinheiro pode influenciar pode influenciar do lado positivo, mas quem não lembra do caso de Suzane, que matou os pais junto com o seu namorado, só porque os pais tinham uma certa condição financeira? Então, se realmente somente por ser pobre isso levasse ao crime ou à delinquência, a classe alta não teria problemas com seus filhos, mas não. E o mais incrível é que isso não só acontece aqui. Há um tempo atrás, numa cidade pequena nos Estados Unidos, aconteceu um acidente que tinha 4 jovens, 2 garotas e 2 garotos. Os 2 garotos foram identificados, estavam com a identidade, mas as garotas saíram de casa e não tinham nenhuma identidade. E aí então foi dado um anúncio na rádio para que as mães ou os pais que tivessem filhas entre 18 e 20 anos, que não sabiam onde estavam aquela noite, comparecessem ao necrotério para fazer o reconhecimento. E por incrível que pareça, na cidade pequena, um vilarejo, 95 mães apareceram ao necrotério. Então, 95 mães não sabiam onde seus filhos tinham dormido, suas filhas exclusivamente. Se a gente fizesse essa pesquisa aqui em Caruaru, acho que o número ia ser bem maior. A causa disso tudo tem sido realmente crianças mal educadas. Como assim mal educadas? Infelizmente, deixamos que elas sejam influenciadas não só por aquilo que é bom, mas por aquilo que tem sido tão ruim e tem estragado nossa juventude. Eu vou citar alguns exemplos aqui que realmente pode causar influência. Um deles realmente são os jogos eletrônicos e a internet. Tem um dado da pesquisa Zafetnet, que ela constatou que 63% dos pais não impõem regra alguma para o uso da internet de seus filhos. E mais, 77% dos jovens ficam o tempo que quiser navegando. E entre os jovens entrevistados, 47% ficaram mais de 4 horas na internet. E o mais alarmante dos dados é que 22% das jovens entre 13 e 16 anos já se mostraram sem roupa ou semi-nua na frente do computador. Então isso é um caso alarmante. Os pais, infelizmente, têm deixado com que isso fuja do seu controle.
principalmente numa faixa etária entre 7 e 15, 16 anos, que é a formação do caráter, pelo menos até aos 10, e ele tenha usufruído isso da melhor forma. Alguns pais acreditam que só o fato deles estarem dentro de casa, acessando a internet na sua frente, isso pode inibir. Mas não, afinal de contas os pais nem sempre sabem que os filhos estão acessando, e isso tem sido realmente muito complicado. Aí você diz, não, isso é tranquilo. Não, há um tempo atrás no Colorado, um jovem com seu garoto, com seu amigo, se pegaram as armas, que lá é o uso é normal de armas, pegaram armas de seus pais, entraram na escola e balearam seus amigos e depois se mataram. 12 pessoas foram feridas no colégio de Limpton, no Colorado, e o incrível é que eles realmente eram muito viciados num jogo chamado Doom e Quakers, ou Quakers. E esses jogos realmente são de violência. Você disse, não, besteira, um dado isolado. No ano 1987, exato, um jovem que tinha como seu ídolo Rambo, acho que todo mundo conhece, e ele, um certo dia, no dia 19, ele vestiu uma camiseta, 19 de agosto, ele vestiu uma jaqueta igual ao do ator, colocou uma faixa na cabeça, pegou um fuzil e fuzilou 16 pessoas, deixando 13 feridos na Inglaterra. E depois disso ele tirou a própria vida. E além do mais, 80%, numa outra pesquisa feita nos Estados Unidos, que 80% dos jovens que entre 13 e 21 anos entraram nos crimes por causa de influência de certos programas de televisão, por certos jogos. 80% das pessoas detidas sofrem influência, e isso pode ser influência de um amigo, isso pode ser influência de computador, isso pode ser influência da TV. Então, quando os pais liberam demais, mesmo achando que estão protegidos dentro de casa, e eles liberam demais os filhos para fazer o que bem entender, principalmente na faixa etária de idade entre 5 e 12 anos de idade, onde eles estão aprendendo muita coisa, isso pode se tornar complicado e uma situação muito difícil de ser resolvida. Outra coisa, um segundo fator que pode influenciar muito é as más companhias. A gente sabe que o ser humano é influenciável, e sim, ele vai ser influenciado por algo externo. E quando você permite que seu filho, nós permitimos que os filhos saiam de casa sem sabermos exatamente com que eles estão, numa faixa etária tão preocupante, até ele ter o caráter dele formado, até ele ter noção do que é certo e errado e tomar suas próprias decisões, os pais devem dar total apoio e principalmente prestar atenção na vida de seus filhos, porque às vezes movido pelo um grupo, ele pode chegar a fazer coisas que não faria. Aí isso vem cabelos pintados, isso vem essa onda rebelde, essa onda de vandalismo, simplesmente para entrar num grupo no qual ele tanto admira. E se os pais não tiverem cuidado, eles vão entrar. E aí, para inverter, trazer esse jovem que teve uma adolescência desse jeito para o caminho correto, isso torna bem mais complicado. Um terceiro fator, isso aí vem diretamente aos pais, em relação à bebida alcoólica. 60% dos garotos delinquentes, 60%, têm pais que bebem excessivamente. E 75% desses menores podem fazer o que bem entenderem. Então a bebida realmente, além de estragar a pessoa, estraga a família e estraga os filhos. Isso lembra uma história que aconteceu a seguinte coisa. Uma filha sofreu um acidente e veio a falecer. E os pais, quando chegaram no local, viram a cena e o pai ficou revoltado porque acharam uma garrafa de vodka no carro. E ele disse que ia matar a pessoa que tinha dado a bebida para sua filha, porque isso ali tinha tirado a vida dele. Quando ele chegou em casa, ele tinha um bilhete da filha dele que dizia o seguinte: papai, peguei emprestado uma garrafa de sua adega particular para comemorar minha aprovação. Sua filha, que muito te ama. Ou seja, o pai naquela história foi o responsável. Então não acredite que aquilo que você faz não vai influenciar seu filho. Isso pode ser de bom ou de ruim. Ele vai ser influenciado por aquilo que vê em você.
E esse pai, ele bebia, então a filha ia fazer isso aí. Uma outra coisa que tem afetado muito tem sido o problema social. Como assim? As famílias destruídas têm levado os jovens a procurarem outros meios de ficarem bem. E quando a família não anda bem, o jovem, a criança, ela vai sentir necessidade de encontrar algo bacana para viver melhor, e ela vai procurar qualquer coisa externa. E acaba encontrando tanta coisa ruim, porque ela está à procura de refúgio. E ela não vai, infelizmente, ela não vai encontrar sempre pessoas boas que estejam realmente tentando ajudar. Ela vai encontrar pessoas que aparentemente querem ajudar, mas o final tem sido cadeias lotadas, tráfico de drogas. Tem sido realmente uma complicação bem ruim para o mundo. E a gente pode perguntar-se agora, porque depois de tantos problemas, eu citei 4 coisas aqui, como solucionar esse problema, e eu vou dar algumas dicas que podem ajudar aí a criação dos filhos bacana. O primeiro deles é hábito de temperança e higiene. Regularidade na alimentação, tipo, estabelecer um horário para que a alimentação seja feita, não só alimentação, mas horários para todas as atividades. Hora de ir para a cama, hora de ir para a escola, hora de brincar, hora de tomar banho, hora de se alimentar. Ou seja, tudo isso vai ensinar seu filho a ser uma pessoa responsável no futuro, a ter hábitos educados. E quando você consegue educar a criança até certa idade, ela vai aprender aquilo. A própria Bíblia diz lá em Provérbios 6:22, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho jamais se desviará dele. Sim, ele vai entender aquilo, e criando esses hábitos você vai criar um cidadão de bem com hábitos. Eu não estou dizendo que isso é 100%, que não, ele nunca vai ser tentado a fazer outra coisa. Eu estou dizendo que você vai criar uma barreira para que isso aconteça. Criar hábitos nele, hábitos de temperança e hábitos de dormir, enfim, um planejamento para a vida dele, para que ele possa seguir. Quando ele chegar na certa idade, ele vai entender que isso ali é muito importante. Outra coisa, hábitos de integridade. Sim, ensina seu filho a ser honesto. Ensina seu filho a não mentir. E você não ensina só dizendo para ele não mentir. Isso faz lembrar uma história que a gente tira uma lição bem bacana. A história diz o seguinte: certa mãe descobriu que o filho estava mentindo. E realmente mentir é algo muito ruim. E a mãe então reclamou muito. E bateu no garoto para que ele entendesse que mentir não pode. E então o garoto de 6 anos de idade entendeu, ok, eu não posso mentir, entendi o recado, mano. Mal ele tinha acabado de enxugar as lágrimas quando de repente a campainha toca. Bem bom. E depois de ela tocar, a mãe então olha pela frecha da janela e vê que é o cara que veio lhe cobrar. Ela estava devendo e ele veio cobrar normalmente. E ela infelizmente não tinha dinheiro porque tinha esquecido de pedir ao esposo. Mas também não queria dizer para ele que tinha esquecido. Então ela chamou e disse assim: Ricardinho, olha, você vai lá e diz para ele que eu não estou, tá bom? Então Ricardinho saiu da escola e disse assim: olha, mamãe mandou dizer que não está. Saiu dentro de casa, disse da escola, não, saiu de dentro de casa e chegou no portão e disse: olha, mamãe mandou dizer que eu não estou. E quando agora Ricardinho volta para casa, entra de novo e a mãe agora leva nova bronca, a mãe dá nova bronca nele por ele ter dito a verdade. Então, para uma criança de 6 anos de idade, o que ficou aí entendido? Aquele ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não é a melhor forma de ensinar. Mães e pais devem entender que o filho aprende mais com seus gestos do que com o que você fala. Então aquilo que você faz vai ser refletido em seu filho. Por isso, ensine seu filho a ser honesto. Hoje a gente reclama de tanto corrupto, tanto político corrupto, tanto político desonesto. Eles não aprenderam exatamente isso depois dos 25 anos, dos 30 anos. Eles aprenderam um pouco disso, ouviram um pouco disso possivelmente em seus lares. E aí, quando ele cresce desonesto, sendo pequeno, ele vai se tornar uma pessoa desonesta no futuro. Então, crie hábitos de integridade em seus filhos. Disciplinar com amor é a terceira dica que eu dou. O que é disciplinar com amor? Eu não estou dizendo que você não deve castigar seu filho. Sim, mas nunca faça isso com raiva. Porque você vai tentar descontar na criança aquilo que você está sentindo. Isso vai ser prejudicial. Em vez de trazer algo bom, vai trazer algo ruim para ele. Porque mesmo que você bata,
foi necessário bater na criança, mas você tem que fazer a criança entender por que está apanhando. E não simplesmente descontar sua raiva nele. Quando você bate nele com raiva, ele vai adquirir aquele sentimento e, em vez de entender que está apanhando por ter feito algo errado, ele vai começar a ter raiva de apanhar, ter raiva de ficar de castigo. Bless, tem um escritor chamado Bless, ele diz a seguinte coisa: olha, assim, uma educação demasiado branda pode originar uma ansiedade frente à independência, como uma educação demasiada rígida facilmente será um começo de complexo de inferioridade. O que ele quer dizer? Quando a gente repreende de forma muito dócil e tal, a criança ela vai se tornar insegura. E sem contar que agora ela vai entender que pode ser feita da sua própria vontade. E do mesmo lado oposto, quando ela trata-se de uma abordagem muito dura, muito pesada, a criança vai se sentir muito inferior e vai ficar talvez muito acanhada. O que torna isso muito ruim. Ou seja, disciplinar com amor, equilíbrio. Tem momentos em que você precisa dar uma palmada, sim. Mas tem momentos que a palmada é exagerada. Tem momentos que o castigo se torna melhor. Tem momentos que evitar de dar presença se torna bacana. Mas isso tem que ser feito com amor. E a quarta dica, e muito, muito, muito importante, ocupe em falar sobre moral com seus filhos. Tire um tempo para realmente dar atenção a seu filho. Porque não importa o dinheiro que você tenha, não importa o valor agregado monetário, não importa os brinquedos. Se você não der atenção a seu filho, ele vai crescer uma criança sem amor, ele vai aprender a não ter atenção e também não dar atenção. Tem uma historinha que a gente vai relembrar como esse último, que ele diz o seguinte: certo menino estava conversando com sua mãe junto à janela e de repente ele olhou para o céu, então olhou para a mãe e disse assim: mãe, Deus está morto? A mãe olha para ele e diz assim: como, filho? Como você pode dizer um negócio desse? Como assim? Deus não morre? Mas por que você fez essa pergunta, filho? Ele então olha para a mãe e diz assim: mãe, é que quando eu era menor, a senhora falava muito sobre Deus. E agora, a senhora não fala mais? A criança sentiu a falta daquilo. Colocarmos Deus na vida de nossos filhos é a coisa mais importante que devemos fazer. Quando você dedica tempo, atenção para ler histórias, para conversar, para saber como é que foi a escola de seu filho, para saber como foi o dia de seu filho, para lhe dar conselhos, você vai ter em seu filho um amigo. E algo que os pais sempre gostam é ter no filho aquela amizade bacana. E é exatamente isso que o filho precisa. Agora, para isso, você precisa ensinar desde pequeno. Porque se você deixar passar uma certa idade, aquilo ali já não vai fazer diferença. Por isso, eu repito o verso: ensine a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, jamais se desviará dele. Não deixe seu filho perder Deus de vista, porque quando ele perde Deus de vista, ele perde toda a moral de vista. Ele, infelizmente, está tendencioso a crescer uma criança rebelde, a crescer uma criança que vem a lhe dar problemas. E acredito eu que nenhum pai ou mãe quer ter seu filho rebelde. Bom, tá aí os quatro conselhos, algumas abordagens que podem realmente influenciar muito na criação das crianças hoje em dia, porque o mundo está perverso. E se você deixar seu filho solto, se você não criar bem, Satanás vai criar. Por isso, entregue seu filho na mão de Papai do Céu, trabalhe com ele, dê atenção. Eu vou só repetir pra gente poder concluir, que diz assim: olha, criar hábitos alimentares, se não anotou, é hora de anotar. Criar hábitos alimentares com ele, hábitos de temperança, horário de dormir, horário de acordar, horário de fazer para a escola, enfim. Criar hábitos de integridade, aquele ditado: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não funciona. Ensine a criança da melhor forma, que é com o seu exemplo, a ser íntegra, honesta, sincera. Disciplina com amor quando for necessário disciplinar. Aí a disciplina a gente pode abranger qualquer parte, isso verbal, física ou uma outra disciplina a mais. E principalmente dê tempo para dê atenção.
porque assim ela vai crescer um jovem muito bacana, um cidadão de bem. Bom, eu espero que esses conselhos sirvam para quem assistir. Espero que tenha sido bacana. E é isso aí. Uma boa tarde.